Namastê. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que eu vou te encontrar. Eu vou fazer hoje aqui mais uma leitura dos Ascensionados e Livres, né? Eu sei que para muitas pessoas, às vezes, né, é difícil de entender, é uma coisa muito profunda os Ascensionados e Livres. É quando você tá já, vamos dizer assim, numa consciência um pouquinho mais elevada, né? Mas uns dizem que não é para todos, né? Mas eu gosto de passar, porque um dia isso aqui muitas pessoas vão entender, porque muito que os ascensionados e livres fala é coisa que a gente não vê, é só que coisa que a gente sente. Com o passar do tempo, você vai sentir melhor essas energias, né, que a gente está falando, da consciência, a gente está trabalhando neste ano a consciência solar encarnada, né? Que somos todos nós que estamos trabalhando para a evolução planetária, para a libertação espiritual, né, nos dias de hoje. Então vamos ver aqui os conceitos ascensionados que eles vão nos passar. E eu vou explicando assim um todo, tá? Então aqui é assim, amados amigos da libertação espiritual. Os 4 fundamentos da próxima onda de a vida chegando expressam sua ação como a cruz de Malta. A cruz de Malta é a cruz de Saint-Germain, né? Eles são visualizados em torno dos 3 portais da consciência solar encarnada. Que são esses 3 portais da consciência solar encarnada? É aquilo que a gente já falou nos outros vídeos. É a força e o poder do... Eu vejo assim, como, vou falar nas minhas palavras, né? Como a chama trina mais expandida dentro de nós, né? Essa chama trina que é a nossa herança divina, que é uma coisa maravilhosa que nós temos, né? Então, esses 3 portais é o portal do coração, que é rosa, que é o portal do Espírito Santo, que traz tudo que a chama rosa traz para nós, né? Tudo que a gente sente, né? O que a gente, as nossas emoções, está tudo aqui nesse sol rosa do Espírito Santo. Depois nós temos o sol azul, que são os 3 chakras inferiores, que são dos elementais, né, dos nossos corpos, né, do fogo, da água, da terra e do ar, que são relacionados aos nossos órgãos, vamos dizer assim, né? E esses chakras, né, esses 3 chakras, né, que estão relacionados com os elementais, eles estão relacionados também com o Sol de igual pressão no centro da Terra, né? E então nós estamos agora elevando tudo isso. E esse Sol desses 3 chakras inferiores é um Sol azul dos elementais, né? Eu vejo assim que é o equilíbrio, né? E depois nós temos o Sol aqui do terceiro olho com o Sol do 7º chakra, né? Que é o Sol da iluminação divina, que é o Sol dourado da nossa iluminação divina, né? Então, é isso que ele está falando aqui, os 3 portais da consciência solar encarnada, né? O que a gente começa a desenvolver com os 12 raios solares, a nossa chama trina aqui no nosso coração, né? E depois a gente vai abrindo ela, né? Vamos dizer assim, holograficamente, a gente vai se transformando nesses sóis, né? Continuando. Esses 4 campos de força entram e se manifestam nos níveis físico e etérico, bem como dos níveis do emocional e do pensamento, do nosso processo de ascensão. Esqueci de falar, ó, eu falei que o coração, né, o nosso chakra rosa aqui do coração, que é do Espírito Santo, está relacionados aos sentimentos, às emoções, né? O
os 3 chakras inferiores estão ligados ao corpo físico e ao corpo etérico, né? E o terceiro olho aqui, né, que tá o sol da iluminação divina, né? A nossa iluminação está ligado com o mental, com a consciência, né? Então é tudo, eu vejo assim eles enormes dentro da gente, né? Você quer ser quase ser holográfica, enorme. Mas continuando aqui, ó. Então vou repetir de novo, ó. Eles entram, ó. Esses 4 campos de força entram e se manifestam nos níveis físico e etérico, né? Que são o sol dos elementais, né? O sol azul. Bem nos níveis emocional do pensamento de nosso processo de ascensão, permanecendo aqui na Terra como diretores divinos do fogo sagrado. Este é o ponto de contato onde nós liberamos a chama da imortalidade para fazer seu trabalho perfeito. E o lindo equilíbrio deste serviço de luz é que nós simultaneamente liberamos nossa dívida kármica. Aquela força da vida inocente que usamos na cocriação e que agora desejamos libertar na luz, e que o nosso processo de ascensão acelera para a consciência solar encarnada. Os padrões kármicos estão entrelaçados nas pessoas, nos lugares, nas condições e nas coisas da vida diária. Podemos não gostar de alguma dessas pessoas ou situações, até mesmo intensamente. Mas em vez de ver calamidade ou angústia, poderíamos apenas observar calmamente. Ah, aí está a minha dívida kármica pessoal. Aí existe a dívida kármica da humanidade. Poderíamos considerar a dívida kármica como verbo ou um processo, em vez de uma pessoa, coisa, situação de estado sólido. A dívida kármica da humanidade é impulsionada pelo hábito de temer o medo e, portanto, responde ao medo com mais medo, em vez de focar reverência por toda a vida e a natureza do amor incondicional. Esses são os ensinamentos de cada avatar. Gente, essa história do medo é uma coisa que todo trabalhador da luz tem que começar a se libertar disso. E o medo é medo até que você chega e enfrenta ele. Você tem que pegar o medo e resolver esse medo. Enfrenta, vai atrás, procura se informar. Não se feche no medo. O medo, gente, vamos dizer assim, que o medo seja a coisa que os negativos mais querem que você sinta. Porque o medo traz você numa frequência muito baixa. E eles ficam de volta de você comendo essa energia sua, né? Então a gente tem que enfrentar o medo. Que medo você tem? Ah, eu tenho medo de dirigir, não consigo dirigir. Vai lá e começa a enfrentar. Vai lá, entra na autoescola e já começa. Se não passou, tenta de novo, até você conseguir, né? Tudo, a vida é uma conquista. É você suprir aquilo que você não consegue. Por isso você está aqui, para você aprender essas coisas que você não consegue fazer. Nós temos que nos superarmos. A cada dia, a cada momento, a cada hora, ser um desbravadores de nós mesmos. Sempre co-criando coisas novas e nos defrontando com os nossos medos, né? A gente tem que ir à frente, a gente tem que evoluir, e nessa evolução tá enfrentar seus medos, as suas culpas, tudo que você tem que é negativo, você tem que ir lá e desfazer isso, né? Vamos continuando aqui, ó. A dívida kármica pessoal é acumulada através da inclinação do ego para a crítica. Quando você, né, tá na inclinação da crítica, na condenação, no julgamento, isso tudo é ego, gente. Culpando os outros pelo nosso medo, em vez de compreender e desenvolver a sabedoria em direção ao objetivo do esclarecimento e da iluminação divina.
Para remediar isso, procuramos mudar nossa lente de testemunhar o mundo, da perspectiva do ego para a perspectiva cósmica, solar. Assim alinhamos nosso propósito a alcançar a liberdade espiritual da dívida kármica, em vez de temer ou defender-se contra isso. E ao fazê-lo, descubra. Descubra a alegria serena de libertar a vida. Isto é ganhar a nossa mestria ascensionada, o resultado dos ensinamentos de cada avatar, de cada mestre, né? No serviço da luz, somos conhecidos como os guardiões da chama, mas fazemos isso anonimamente. Este é um dos atributos da conduta de um discípulo do Espírito Santo. Isto nos foi dado pelo Senhor Mahashohan, o Espírito Santo, né? Que é o mentor dos 7 Chohans dos 7 raios, para que pudéssemos entender como habitar em nosso sol eterno do Espírito Santo, que é o sol do coração, né? Viver e permanecer dentro do centro do coração. Este é o nosso tema e forma pensamento deste ciclo mensal atual, né? Contemplando isso, reconsideremos o raio de gratidão e adoração. Gratidão para e por todos os níveis da vida, que ajudam a sustentar o nosso processo de ascensão no mundo da forma. Todos os ensinamentos que mais afetam o desenvolvimento espiritual da humanidade são aqueles que enfatizam a adoração à fonte e a gratidão pela vida e pela sua jornada em desenvolvimento ao longo processo de ascensão. O Senhor do mundo, o Cristo cósmico, o Buda planetário, instrutor do mundo e toda a hierarquia espiritual, todos alcançam a humanidade através da avenida da energia, vibração e consciência, tocando o nível da alma no nosso eu superior. Assim, com esse processo também vem com revelações, através de eventos transformacionais na consciência, que ocorrem ao longo dos séculos, movendo a humanidade para frente no seu desenvolvimento da consciência. A reunião da humanidade ascendente torna-se um instrumento encarnado desses ensinamentos. Níveis de energia, vibração e consciência. Este serviço de luz vem dos reinos da causa, calmamente separado do mundo dos efeitos, permitindo-nos irradiar mais poderosamente nosso amor e conforto divino para que por todos que ainda sofrem, né? Vejamos, sintamos e aceitemos profundamente o nosso sol do Espírito Santo, que é o sol do nosso coração, né? Neste templo do coração, nutrimos a cocriação através do amor divino. Aqui, o Elohim do amor divino também permanece como um raio de energia, como um campo vibracional e um foco da consciência do amor cósmico. No nosso centro cardíaco está um raio focado nos nossos amados, os Elohims do terceiro raio, que é Órion e Lady Angélica, né? Os nossos anjos do terceiro raio, né? Eles cocriam sistemas. Falei errado, né? Anjos, eles são Elohims, criadores de forma, né? Eles cocriam sistemas solares e galáxias, acionando seus poderes de gratidão e adoração. Seus campos vibracionais de amor divino ajudaram a criar o nosso doce planeta Terra. E são encontrados em toda a natureza. Sabemos disso
à medida que sentimos esses campos vibracionais da natureza. E agora, esses mesmos campos vibracionais surgem novamente na cocriação da nova era da libertação espiritual, através da nossa consciência solar encarnada, dentro do Sol eterno do Espírito Santo. Voltamos-nos agora para o Sol eterno da consciência elemental. Este é um campo de força da veladora silenciosa, garantindo uma pressão constante no potencial divino elemental. Dentro da aura da cruz de Malta, deste Sol eterno de igual pressão, estão os 4 pontos cardeais da terra, do ar, do fogo e da água. Aqui, os diretores do reino elemental direcionam um raio da sua luz cósmica para o seu ponto cardial, correspondente, acionando sua força para manter o conceito imaculado de potencial divino elemental, e juntos permanecendo na luz com os diretores dos 4 elementais. Eu sou o Sol eterno do potencial divino elemental, para meu próprio instrumento divino da humanidade. A gente pode ver aí, gente, que é tudo uma unidade, né? Esses seres elementais, eles nos deram o poder e a força para a gente se manifestar aqui. Por isso que eu sempre falo assim, gente, a gente precisa ter uma gratidão imensa para os elementais, né, da natureza, e do nosso ser elemental, porque eles é que estão dando a chance da gente poder experienciar essa vida nesse planeta, né? Porque quem dá o nosso ar é os elementais, quem dá a nossa água, né? Então Deus criou, né, esse planeta, todos esses seres, para que nós possamos fazer a nossa evolução aqui no planeta. Então a gente tem que ter muita gratidão por eles, principalmente os elementais do nosso corpo, o nosso Deva elemental, né? A gente tem um Deva que cuida de nós aqui no nosso corpo, junto com todos os outros elementais que cuidam aqui do nosso corpo, né? Então, a gente tem que ter imensa gratidão. E à medida, como diz os ascensionados livres, à medida que eu sou elevada, todos são elevados comigo. Quer dizer, até os elementais não que estão trabalhando há eons conosco, eles também vão ser elevados, né? Vamos continuar aqui. Olha, esses poderosos diretores elementais, agora nós vamos falar aqui os diretores dos elementais, né? Da água, do ar, da terra, né? Faltou um. E da água. Então vamos lá, ó. Esses poderosos, outros queriam falar, esses diretores dos elementais, né? Eles governam não só os elementais dentro do nosso corpo, como fora também, né? A água que tá, nós somos mais como feitos de água, né? Então a mesma água que tá aqui dentro de nós, também tá lá no rio, tá lá no mar, né? Mas a gente tá aqui com a nossa água, né? Bom, continuando aqui. Esses poderosos diretores elementais são os amados Peler e Virgo, que são os diretores do elemento terra. Os amados Thor e Ares são os diretores do elemento ar. Os amados Netuno e Lunara são dos elementos água. E os amados Hélios e Vesta, que é do elemento fogo, né? Que são nossos pais solares, quando você vai lá fora, né? De manhã cedinho que dá para olhar o sol, né? Você vê aquele sol lindo lá, né? Representa a Hélios e Vesta, que representa o fogo, né? Raios de sua luz penetram diretamente em nosso Sol de igual pressão, em seus 4 pontos cardeais. Essa atividade representa potencial divino elemental nos níveis físico, etérico, mental e emocional da encarnação.
Esta atividade cria um campo vibracional de amor e adoração divinos para os 4 elementos da encarnação física, o que eu acabei de falar, né? A gente tem que ter essa imensa gratidão para esses seres, né, que trabalham conosco na nossa encarnação física, para a gente poder se manifestar aqui. Aí alguém vai falar assim, né? Ai, mas eles deixam a gente ficar doente. Mas o que deixa a gente ficar doente, que eles não conseguem se segurar, porque os elementais trabalham com a nossa presença eu sou, com a chama divina dentro da gente, né? Por que a gente fica doente, né? Antes da queda do homem, a gente não tinha doença, né? Quando vieram os retardatários aqui e a gente começou a entrar nessa energia negativa, eles ficaram sem saber o que fazer, os elementais, né? Porque eles não conheciam esse negativo, né? Aí eles continuaram, mas tem certas coisas que não estão dentro do poder deles, né? O que acontece? A gente fica negativa, xinga, briga, aí vai para um órgão, né? Relacionado com uma emoção, né? Então, segundo a medicina tradicional chinesa, cada órgão que nós temos está relacionado com uma emoção. E cada uma dessas emoções que a gente agride a ela, atrapalha um órgão da gente, uma célula. Enfim, gente, eu não vou falar isso agora, que isso aí dá um vídeo inteiro de 2 horas para falar a respeito. Eu só tô falando assim, né? Porque os elementais são maravilhosos, gente. Eu amo eles, sabe? Se você perguntar quem é o seu elemental do seu corpo, ele vai te dar um nome, né? Como um anjo, qualquer um. O meu chama Estrela, o meu elemental que toma conta do meu corpo, e ele é maravilhoso, né? E ele chama-se Estrela. Você também pode perguntar para o seu corpo, para a sua presença eu sou, quem é o seu elemental que toma conta do seu corpo, né? Continuando, viu onde eu parei aqui? Essa atividade representa o potencial divino dos elementais no físico, etérico, mental e emocional da encarnação. Essa atividade cria um campo vibracional de amor e adoração para os 4 elementos da encarnação física. Ele mantém a pressão constante em direção ao potencial divino da perfeição física ilimitada, na qual nós estamos agora nos galgando para isso, né? Destina-se a expressar através da raça Yang encarnada. Quer dizer, para você ir para a perfeição física também não é uma coisa simples, gente, né? Então, não é uma coisa que acontece assim, não, eu vou ascensionar, então tudo vai mitificar. Não, gente, é todo um processo, né? Então, você tem que ver o que você pensa, o que você sente, o que você fala, os seus atos, mas também cuidar da sua alimentação, cuidar de fazer exercícios físicos, né? Aquele que você gostar, né? Para quem já tem uma certa idade, segurar peso, né? Muito importante segurar peso, porque para fortalecer nossos ossos, nossos membros, criar músculo, porque com o tempo os músculos vão todos se acabando. Então, se você tiver um músculozinho assim, ó, tem que ir para academia, ou então segurar peso na sua casa, né? Então, essa perfeição física, e diz que para a gente fazer essa ascensão, tem tudo que está funcionando aqui bem, né? Tem que ter tudo tá harmonizado, né? Porque se você tiver bons pensamentos, bons sentimentos, essas coisas, você não vai ficar doente, né? Claro que se você começar a comer açúcar, viver de doce, tudo, você pode ter bons pensamentos e você vai comer essas coisas erradas, né? Pronto, não deu certo. Você tem que estar alinhada com seus corpos astral, mental, etérico e físico, para você poder chegar na sua ascensão, que é um todo, né? É um todo, gente. É muito legal isso, sabe? É o que ele tá falando aqui, ó. Ó, em direção ao potencial divino da perfeição física ilimitada. Aí eu te pergunto, como que você consegue essa perfeição física ilimitada? É tudo aquilo que eu falei.
É um equilíbrio de todos os corpos, de pensamento, sentimento, palavra, ação, exercício físico, o que você come, o que você traz para dentro do seu corpo. Hoje em dia, ninguém quase antigamente sabia, gente, o que é bom para você comer. Hoje em dia todo mundo sabe. Você põe no YouTube aí que você que faz mal, todo mundo já sabe, né? Continuando. Então, imaginem, os diretores dos 4 elementos também direcionam os raios dos seus padrões de perfeição para os 4 pontos cardeais do Sol eterno do Espírito Santo e do Sol eterno da iluminação de Deus, pois na encarnação é necessário o potencial divino dos 4 elementos para se tornar um discípulo pleno do Espírito Santo, bem como para se tornar um bodhisattva da iluminação. O potencial divino elemental existe em todos os níveis da consciência solar encarnada. Todos esses aspectos da liberdade espiritual estão semeados no nosso instrumento divino. Quer dizer, é um todo. Como eu falei, é um todo isso, né? Destinados a florescer nesse momento cósmico, presente na reunião da humanidade ascendente. Então, ao longo de toda a dispensação da libertação espiritual, ao longo de incontáveis gerações, contemple a vasta interconexão desse potencial divino. Este é o conceito da ascensão em que nos concentramos atualmente. E assim é, amado Ayam, amado eu sou. Deixa eu beber uma aguinha aqui, ó. Então, gente, aqui que a gente falou hoje, de muito importante, é a gente ter a força que vem de dentro de nós para a gente vencer tudo aquilo que tem que ser vencido para a nossa ascensão, né? Então, você ter essa consciência de que você não está sozinho. Tem muita gente trabalhando para que você faça a sua ascensão. Mas você precisa querer, as decisões são suas, né? Ah, mas eu tô com preguiça de ir pra academia. Então não vai. Você vai ficar doente, porque precisa fazer. Ah, então eu vou correr. Bom, então não quer ir, vai correr. Vai correr, vai nadar, vai dançar, vai fazer o que você quiser fazer. Mas precisa fazer exercício físico, que para fazer ascensão, precisa desse nosso corpo estar trabalhando maravilhosamente bem, né? Então, gente, é necessário tudo isso, né? Não é só uma coisa que depende de fora de você. É tudo de dentro de você, mas também é de fora. Você precisa comer bem, comer frutas, verduras, legumes, né? Largar dessas coisas processadas, que eu falo sempre, olha, alimentação boa é aquela que você tem que lavar, aquela que você tem que cortar, né? E aí é uma alimentação boa, aquela que você abre, joga dentro da panela, uma vez ou outra tudo bem, né? Você não pode fazer disso um hábito. Toda a sua cozinha diária tem que lavar, cortar, refogar, né? E para ser saudável, né? Ir para feira comprar coisa fresca, né? Saladas. E não, tudo isso faz parte da nossa ascensão, gente. Não adianta a gente separar uma coisa do outra. A gente tem que saber que para você fazer ascensão, você tem que estar com o seu corpo funcionando bem. Aí alguém vai falar assim, né? Que já teve gente que fala isso, né? Ah, mas tem certas pessoas, né? Que morreram doentes e ascensionaram. Claro, tem isso também, né? Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas o que eles estão falando aqui agora, nesse exato momento pra gente, é a gente caminhar para perfeição física. E isso exige de você. Os momentos, as outras pessoas que já foram, que já fizeram sua ascensão doentes, né? Tudo bem. Mas você agora tem a chance, você sabe que para você não ter doença, você tem que ter bom pensamento, bom sentimento, você tem que comer bem, você tem que fazer exercício. Então vamos seguir isso, né?
esse conhecimento já é um conhecimento de quinta dimensão, gente, porque, olha, quando eu era jovenzinha, eu não tinha esse conhecimento, não tinha, gente. Eu vivi minha vida inteira fazendo exercício porque eu gosto de fazer exercício, eu gosto de dançar, né? Então, a minha vida inteira foi assim. Mas agora a gente tem que saber que a ascensão está próxima, não tem outra encarnação para a gente vir aqui para viver isso, então a gente tem que correr, fazer as coisas tudo certa. Porque à medida que você é elevada, você esparrama essa consciência para o planeta inteiro. Não é só para você. A nossa consciência, ela se expande, gente. Você está pensando uma coisa, você está trazendo isso para o planeta, né? Então, se você começa a ter uma vida diferente, muitas outras pessoas vão receber isso também na mente delas, né? Então é isso, gente. O vídeo que eu vou começar a falar, o vídeo vai ficar muito longo, né? Namastê. Amor e luz, verdade e cura a todos. E uma boa ascensão a todos. Que a luz de Deus, que nunca falha, esteja sempre com você. Paz.